Vejamos nessa aula a sintaxe básica do PHP. Vamos criar aqui uma página nova de PHP, que dentro da tag body, vamos criar um echo. Como é que se apresenta a sintaxe do PHP? A sintaxe do bloco de PHP, a sintaxe básica, inicia então com o sinal de menor que, a interrogação, PHP, e finaliza com interrogação maior que. E dentro aqui nós temos o campo de código. E aí nós podemos adicionar o que a gente desejar. Então vamos colocar aqui Olá Mundo. Ok. Nós temos aqui um escapamento de HTML. O que o PHP faz, o sistema do PHP faz? Ele vai fazer a leitura da página HTML, vai ignorar todos os comandos de HTML. E quando ele encontrar o comando de PHP, a sintaxe de início e fim do script de PHP, ele vai interpretar o que está aqui dentro e transformar isso aqui num HTML. Então, no caso aqui, ele vai transformar esta parte aqui, este eco, num texto de HTML, Olá Mundo. Este tipo de escapamento de HTML pode ser colocado em qualquer parte do HTML. Você pode botar antes do doctype, você pode colocar dentro das tags de head, dentro de qualquer parte da body, dentro de uma tag de tabela, em qualquer parte do documento você pode inserir um script de PHP. Vamos agora ver um escapamento avançado. O escapamento avançado é quando nós temos uma condicional, por exemplo, nós temos dois textos que podem ser exibidos e o script e nós vamos gerar um script que vai identificar qual utilizar dependendo de alguma condição. Então vamos colocar aqui, olha, vamos botar um texto aqui diretamente na parte de design. Vamos botar assim, Olá, João. E numa outra linha a gente coloca Olá, Maria. E nós vamos adicionar uma condicional que vai exibir ou um ou outro. Então, no início aqui, depois do body, antes da tag do parágrafo Olá, João, a gente insere aqui um if. E o que nós vamos colocar aqui como condicional? Depois, mais para frente, nós vamos ver como trabalhar com as condicionais do PHP. Aqui você pode apenas copiar o que eu vou colocar, não precisa se preocupar em aprender exatamente o que está sendo escrito. Então, vou botar aqui um get. O get é a variável de URL, é um parâmetro que é passado pela URL. Vamos botar aqui usuário igual a 1. Ok. Depois aqui do Olá, João, a gente abre um espaço entre os dois parágrafos, põe aqui um else. E depois aqui do Olá, Maria, no último parágrafo, a gente finaliza a condicional. Está faltando aqui agora a gente colocar as chaves. Vamos botar uma abertura de chaves aqui em cima, no final do primeiro script. Antes do else a gente fecha a chave. E depois do else a gente abre. E aqui a gente fecha também. Tá? Não precisa se preocupar com isso aqui. Isso vai ser explicado numa aula posterior sobre o comando if. Aqui nós estamos só vendo como que funciona um escapamento avançado, ou seja, dependendo se a variável usuário for igual a 1, o sistema vai interpretar, o interpretador do PHP vai interpretar que este texto aqui do HTML é que deve ser exibido. Senão, ele vai exibir este texto, Olá, Maria. Ok? Vamos salvar a página para verificar, para confirmar. Vamos colocar aqui sintaxe básica. Ok. E com F12 a gente verifica no navegador. Então tá aí. Olá, Maria. E se a gente passar aqui como variável usuário igual a 1, ele interpreta e coloca a segunda opção, Olá, João. Vejamos agora sobre a tag de abertura e fechamento. A tag padrão de abertura é essa que nós já vimos no início da aula, com a interrogação, PHP, e o fechamento, interrogação, sinal de maior que.
Essa é a tag padrão, mas nós podemos utilizar outras tags. Vamos colocar aqui, vamos botar novamente um echo, e a gente pode ver uma tag curta, que é apenas com a interrogação sem o PHP. Essa tag também pode estar disponível, nós vamos ver aí a seguir o requisito para ela estar disponível, mas a gente pode também utilizar então de maneira encurtada, assim, ok? Uma outra maneira que a gente tem de fazer é substituir aqui o echo. Sempre que a gente tiver um echo, a gente pode botar, por exemplo, um sinal de igual. Então, dessa forma, esta expressão aqui é exatamente igual a essa. É uma forma encurtada de escrever um echo. Okay? O último tipo é a tag do tipo ASP. Se você está acostumado, se você conhece a programação em ASP, você sabe que o código de ASP ele é iniciado e finalizado dessa forma aqui com o sinal de percentual. Também é possível utilizar isso no PHP, ele vai interpretar como código de PHP. Porém, a gente tem aqui algumas condições. Para utilizar as tags curtas, tanto essa tag curta de echo quanto aquela tag anterior que nós vimos, né? Vou deixá-la aqui, ó, quanto dessa forma aqui. Se a gente quer utilizar a tag encurtada, vamos deixar aqui a tag padrão. Se a gente quiser utilizar essa tag encurtada do segundo exemplo ou a terceira tag encurtada, a gente precisa verificar se um parâmetro está habilitado no PHP. Então vamos vir aqui no PHP Settings. Para a tag curta, a gente tem que confirmar se esta variável aqui, se esta configuração está ativa, Short Open Tags. Então, se você quiser usar a opção curta, você deve se certificar e habilitar esta configuração. Para utilização da tag do tipo ASP, que é essa aqui, você deve se certificar que aquele segundo parâmetro, vamos voltar lá, que esse segundo parâmetro aqui, ASP Tags, esteja também habilitado. Sem a habilitação destes recursos, esses dois recursos não estarão disponíveis. Ok? Agora, uma observação então importante com relação a isso é o uso encurtado das tags e o uso também da tag de ASP. Ela não é recomendado se você estiver desenvolvendo aplicações que serão disponibilizados para outras pessoas, para terceiros. Isso porque você não tem certeza se estes recursos vão estar disponíveis no servidor, no sistema que a pessoa vai utilizar. Ele pode não estar disponível, pode não estar habilitado. Então, para você ter certeza que seu código vai estar totalmente compatível, ele vai estar amplamente compatível, utilize sempre a versão padrão de abertura de tag, que é a interrogação e PHP. Ok? Use sempre ela e assim você vai estar seguro de que vai sempre funcionar redondo. Vamos ver agora um outro aspecto da sintaxe básica do PHP, que é a finalização das instruções. Toda linha de PHP, toda instrução de PHP, ela deve ser finalizada com um ponto e vírgula. Isto é necessário para cada comando separado que você utilizar. Então, se a gente colocar ali um echo olá e depois aqui a gente coloca echo espaço mundo, a gente coloca aqui também um ponto e vírgula. Para cada comando que a gente for executar, a gente coloca um ponto e vírgula no final. A exceção para esta regra é se a gente estiver na última linha do código. Tá? Nós estamos aqui na última linha do script. Se a gente já tem aqui a tag de fechamento, já está incluído na tag de fechamento, o interpretador já vai entender que já está incluído nisso o fechamento do ponto e vírgula. Então a gente pode ocultar, a gente pode eliminar este ponto e vírgula para a última linha apenas do código. Okay? Então dessa forma aqui também vai funcionar. E se a gente tiver um código com uma única linha, você deve estar pensando, peraí, mas os códigos anteriores a gente não estava utilizando o ponto e vírgula nos primeiros exemplos que nós vimos na aula. Por quê? Porque quando a gente tem uma única linha, essa linha então vai ser também a última linha, né? Logicamente, se ela é uma única, ela também ela é a última. Então, sendo a última e tendo o sinal do fechamento do PHP, não é preciso o ponto e vírgula, a gente pode escrever sem o ponto e vírgula. Ok?
Nas próximas aulas nós veremos em mais detalhes a sintaxe de cada recurso, a sintaxe das funções, a sintaxe das variáveis, das constantes, entre outros. Ok? Até lá!